Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, neste momento, Senhor, nós queremos te agradecer por estarmos mais uma vez, Senhor, reunidos para aprender da sua palavra. Nós apresentamos a Ti, Senhor, as nossas vidas, a nossa mente, meu Pai, o nosso coração e pedimos que o Teu Espírito Santo esteja conosco, nos conduzindo, nos ensinando, nos dando sabedoria, que em nome de Jesus o Senhor venha nos fortalecer, venha repreender todo o mal, venha repreender toda seta do maligno, todo o levante do inimigo contra as nossas vidas. Que em nome de Jesus, meu Pai, o Senhor aumente a nossa fé, que o Senhor renove a nossa mente, o nosso entendimento e repreenda em nome de Jesus tudo aquilo que não vem de Ti, Senhor. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? O título da lição de hoje é A Realidade Bíblica do Inferno. Nós vamos fazer a leitura que está em Mateus 25, do 41 ao 46, que diz assim: Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos, porque tive fome e não me destes de comer, tive sede e não me destes de beber, sendo estrangeiro não me recolheste, estando nu não me vestistes, e estando enfermo e na prisão não me visitastes. Então eles também não lhe responderão, dizendo: Senhor, quando te vimos com fome ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então lhe responderá, dizendo: Em verdade vos digo que, quando a um destes pequeninos não o fizestes a mim. Irão estes para o tormento eterno, mas os justos para a vida eterna. Amém? Então, nessa lição de hoje, nós vamos falar sobre a realidade do inferno e como Jesus falou várias vezes a respeito disso enquanto ele estava aqui na terra ensinando para as pessoas, ensinando para os seus discípulos. Então nós precisamos acreditar que o inferno ele é real. E como a Bíblia nos ensina, é um lugar de dor, de agonia, de desespero, e é uma realidade para aqueles que não acreditam em Cristo. A Bíblia diz assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então, para nós sermos salvos, nós precisamos o quê? Acreditar. Mas o diabo, ele quer justamente o contrário. Porque para nós não sermos salvos, para nós irmos para o inferno, né? Para a perdição, para a morte eterna, basta a gente não crer. E é isso que o diabo quer, que a gente não creia, inclusive que a gente não acredite na realidade do diabo e do inferno. Então, muitas pessoas hoje, elas não acreditam que existe inferno, não acreditam que existem demônios e acreditam que tudo isso é como se fosse uma lenda para assustar as pessoas, para que as pessoas fiquem com medo e fiquem presas à religião. Mas nós vamos ver que a realidade do inferno, ela é bíblica. Vários versículos falam a respeito disso, inclusive estes que nós lemos. O Senhor Jesus, ele afirma categoricamente da existência do inferno e como será ruim. Então, um dia, todas as pessoas, sem exceção, elas vão enfrentar a morte. Seja ela rica, pobre, alta, baixa, branca, negra, não importa. Todos nós um dia enfrentaremos a morte. Então nós precisamos entender que depois da morte segue-se o juízo, céu ou inferno, depende de como será a nossa vida aqui na Terra, do que nós acreditamos, né? Então, essa é uma realidade e nós vamos estudar isso hoje e nós vamos ver que um dos assuntos bastante tratado no Novo Testamento é a realidade do inferno. O próprio Senhor Jesus, ele ensinou mais a respeito do inferno do que a respeito do céu. Então, a gente tem várias parábolas, inclusive, que falam disso, né? Que é um lugar que haverá choro e ranger de dentes, um lugar
de escuridão, um lugar de sofrimento. Então nós não podemos ignorar essa realidade. E o primeiro tópico da lição, ele fala sobre o pensamento humano a respeito do inferno. Filósofos e teólogos de mente cauterizadas. Então, as pessoas que vivem na incredulidade, dominados pelos poderes das trevas neste mundo, negam prontamente e categoricamente a realidade do inferno. E, inclusive, isso é uma estratégia de Satanás. Filósofos humanistas dizem que a afirmação bíblica da existência do inferno não é compatível com os valores éticos modernos. Existem teólogos também. Teólogos são estudiosos da palavra de Deus. Teólogos modernos e pós-modernos que negam a inspiração da Bíblia e por isso eles agem, eles ensinam com o objetivo de enfraquecer a doutrina bíblica sobre o inferno. E uma coisa que a gente não pode esquecer, na época de Jesus, os fariseus que perseguiam Jesus, que criticavam Jesus, que foram os que prenderam mesmo Jesus e quiseram a morte de Jesus, eles eram os conhecedores da palavra naquela época. Eram eles que conheciam a lei e que até ensinavam a lei. Eram os fariseus. Então, quando nós vemos hoje teólogos ensinando doutrinas contrárias à palavra de Deus, nós podemos perceber que esses teólogos são os fariseus dos nossos dias de hoje. Aí também tem uma corrente, alguns teólogos que dizem que até algumas pessoas, sim, elas vão para o inferno, mas por um tempo. E que depois disso, elas vão receber uma segunda chance e vão entrar no céu. Então, que o inferno, ele é provisório. Mas não é isso que a Bíblia ensina, não é isso que afirma a palavra de Deus. E o próximo subitem da lição, ele diz assim, o ensino do universalismo. Então, outro argumento muito frequente atualmente é o falso ensino de que, no final das contas, todas as pessoas irão para o céu. Então, por exemplo, não existe diferença entre um ateu, alguém que diz que não acredita em Deus, e uma pessoa cristã, fiel, que vai à igreja, que obedece a Deus, que procura viver os princípios, os ensinamentos da palavra de Deus. Então, para esse ensino do universalismo, todos serão salvos, independente se a pessoa acredita ou não em Deus. E pensa numa coisa sem sentido, é isso. Como é que uma pessoa que rejeita a Deus, pessoas que até pregam contra a existência de Deus, como que ela vai ser salva e vai passar a eternidade no céu ao lado de Deus, um Deus que ela nem acredita que existe e que ela até ensina outras pessoas a duvidarem da existência de Deus, a não acreditarem em Deus. Então é algo que não faz nenhum sentido. Então a ideia central do universalismo é que todas as pessoas são filhos de Deus e como Deus é amor, ele não vai condenar nenhum dos seus filhos, nenhum ser humano à condenação eterna. E o próximo subitem diz assim, o alerta apostólico. Então, esses falsos ensinamentos, essas falsas doutrinas, tudo isso já está escrito na Bíblia. Já existe esse alerta na palavra de Deus, que nós deveríamos ficar atentos, porque existiriam falsos mestres, falsos profetas, pessoas que iam negar os ensinos da palavra de Deus, com vãs filosofias, com vãs ensinamentos, com falsos ensinamentos. Então, assim, a palavra de Deus claramente, explicitamente fala sobre esses falsos mestres e esses falsos profetas que viriam nos últimos tempos e que nós não poderíamos ser enganados por eles, que nós devemos estar atentos, que nós devemos ter cuidado a respeito desses ensinamentos
falsos, que nós precisamos estar alertas para pessoas que têm muitas vezes a aparência de piedade, mas que negam a eficácia e a verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos e ter cuidado com isso. Inclusive, a Bíblia diz que são doutrinas de demônios, então nós precisamos estar atentos. E nós sabemos que é verdade. Por quê? O diabo ele veio para quê? Para roubar, matar e destruir. Então ele quer destruir a fé das pessoas. O diabo também ele é o pai da mentira. Ele começou, né, já mentindo lá quando ele enganou Adão e Eva e eles foram ali, caíram em tentação. Porque o diabo mentiu para eles, mas o diabo ele continua mentindo até hoje. E hoje as mentiras que ele tem contado são essas mentiras de doutrinas demoníacas que querem enganar as pessoas e afastar elas da verdade da palavra de Deus. Então nós precisamos estar atentos com relação a isso. Então nós que acreditamos na palavra de Deus, que acreditamos na Bíblia, é óbvio que a gente acredita na realidade do inferno, porque tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento falam sobre o inferno. E assim, vários versículos, né? Porque a Bíblia, ela se explica. Então, um versículo vai explicando o outro, às vezes não está no mesmo livro, não está no mesmo capítulo, né? Está até em outro testamento, no Antigo, outro no Novo, mas a Bíblia, ela se explica. Então, quando nós lemos a Bíblia, a gente vai entender que o inferno é um lugar de dor e sofrimento. É um lugar designado para aqueles que não se arrependeram dos seus pecados. É um lugar onde os perdidos vão passar a eternidade, onde vai ter um castigo eterno. A Bíblia fala isso, de eternidade. Então, quando alguém disser que as pessoas podem até ir para o inferno, mas que vai ser provisoriamente, esse ensino não é bíblico. A palavra de Deus fala sobre eternidade, né? De passar a eternidade. Então, o próprio Jesus fala sobre isso. E eu acho que Jesus é quem fala mais sobre isso, né? Quem mais explica, quem mais ensina sobre a realidade do inferno na Bíblia é o próprio Jesus. Então, nós não podemos ignorar esses ensinamentos. E até a gente fala pouco sobre isso na igreja, né? Sobre inferno, sobre demônios. Mas nós não podemos ignorar essa realidade. Porque, com certeza, o inferno existe. E a palavra de Deus, ela nos ensina a respeito disso. O próximo tópico, ele fala assim: como a palavra inferno aparece na Bíblia? No Antigo Testamento. Então, a primeira palavra a ser destacada no Antigo Testamento é Sheol, que é o mundo inferior dos mortos, sepultura, inferno e cova. Então, ela traz a ideia do Antigo Testamento para a morada dos mortos, um lugar que não tem retorno. Então, quando alguém vai para esse lugar, ele não volta, não tem retorno. Essa palavra Sheol, ela aparece 65 vezes no Antigo Testamento. Então fala que é sepultura, lugar para onde os mortos iam, os fiéis seriam resgatados desse lugar, os ímpios não seriam resgatados de lá. Então isso está em vários versículos da Bíblia no Antigo Testamento. Eu vou falar o exemplo de alguns, os irmãos quiserem anotar e depois leiam. Jó, capítulo 17, versículo 13. Salmos, capítulo 16, versículo 10, Isaías, capítulo 38, versículo 10, Salmos, capítulo 16, versículo 9. Então, assim, são várias passagens, como eu acabei de falar, são 65 vezes que aparece, que falam a respeito disso. E no Antigo Testamento, o ensino sobre o destino das pessoas se concentrava mais para o lugar onde ia o corpo da pessoa, do que para o lugar onde ia a alma da pessoa. Então, no Antigo Testamento não fala muito claramente sobre isso, né? Não deixa explícito a respeito também da divisão do Sheol entre um lugar de castigo e outro de bênçãos. Então, no Antigo Testamento aponta para o Novo.
Porque, como eu falei, a Bíblia, ela se explica e nunca se contradiz. Então, algumas coisas estão no Antigo Testamento e quando Jesus veio, ele explicou muitas coisas e os apóstolos também. E no Novo Testamento, a doutrina do destino eterno das pessoas após a morte, ela se torna mais clara. É dito mais abertamente e mais explicitamente. Mas no Antigo Testamento, a palavra hebraica Sheol, ela também é descrita como um lugar de castigo. Então não é apenas o lugar dos mortos, mas também um lugar de castigo para os que morreram. E o próximo subitem fala agora sobre o Novo Testamento. 3 palavras gregas aparecem no Novo Testamento e elas foram traduzidas pela palavra inferno. Então, as 3 palavras que são utilizadas são Hades, que é a tradução da palavra hebraica Sheol, a outra palavra é Tártaro e Geena. A palavra Hades significa lugar de castigo. Está em Mateus 11, 23, Lucas 10, 15, Lucas 16, 23. E também pode se referir ao estado de morte que o ser humano experimentará no fim da sua vida. A palavra tártaro traz a ideia de um abismo mais profundo do que a sepultura. É a habitação dos ímpios mortos, em que eles sofrem punições pelas suas obras más. Então é mais o inferno como a gente conhece como inferno, né? É o lugar onde as pessoas vão passar a eternidade e que vai ser um lugar de sofrimento. Os anjos caídos, eles estão presos neste lugar. E tem a palavra Geena, que aparece 12 vezes no Novo Testamento e significa castigo eterno. Então, essa palavra é uma palavra que deriva dos termos hebraicos atrelados ao Vale de Inom, que fica ao lado sul e leste de Jerusalém. Neste local, no Vale de Inom, os adoradores de Moloque sacrificavam bebês pelo fogo. Então, naquela época, existiam povos que adoravam um deus chamado Moloque. Inclusive, o próprio povo de Israel, em alguns momentos, eles adoraram também a este deus, sendo influenciado por outros povos. E essas pessoas, elas faziam sacrifícios de bebês para Moloque. Inclusive, fala de reis de Israel que fizeram sacrifícios de bebê para Moloque. Então, o local onde eles ofereciam esse sacrifício era nesse vale de Inom. E não por acaso o profeta Jeremias se referiu ao vale de Inom como de julgamento. No tempo do Novo Testamento, era um lugar onde se queimava o lixo da cidade. Então, essa palavra, ela recebeu todo o simbolismo de castigo eterno, fogo eterno e julgamento final, que faz jus ao termo inferno. Então, como a palavra de Deus nos ensina, é um lugar terrível, um lugar de sofrimento, um lugar de angústia, um lugar de agonia, um lugar de dor. E nós não podemos ignorar que a Bíblia fala sobre isso e fala que existe. Não é uma lenda, não é uma fantasia, não é uma metáfora. É algo que realmente existe e nós temos que acreditar nisso. O próximo tópico, ele fala sobre a doutrina bíblica do inferno, o conceito bíblico de inferno. Então, à luz de Mateus, capítulo 25, versículo 41, que nós lemos na abertura, que diz, né? Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda, apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Então, o Deus justo e bom, ele jamais iria criar um lugar como esse para ser habitado por seres humanos que foram criados à imagem e semelhança de Deus. Então, o inferno, ele foi criado para o diabo, para Satanás e os seus anjos, né, que se rebelaram contra Deus. Então, o inferno, ele foi criado para
os demônios, porque eles se rebelaram contra o Senhor. Entretanto, quando o ser humano resolve desobedecer a Deus, obedecer a Satanás, dar ouvidos à voz de Satanás, se rebelar também contra o Senhor, ele se coloca debaixo do governo do Deus desse século, que é Satanás, e por causa disso, ele também é sentenciado e destinado ao mesmo lugar de sofrimento que Satanás e os seus demônios foram. Mas somente as pessoas que não acreditarem, que não se arrependerem dos seus pecados. Amém? E o próximo subitem diz assim: o que ensina a doutrina? A realidade do inferno é um ensino integralmente bíblico, né? Como eu disse, tem várias passagens da Bíblia que falam a respeito disso. O próprio Jesus Cristo falou várias vezes mesmo, a respeito da realidade do inferno. Eu vou ler até mais um versículo que está em Mateus, capítulo 10, o versículo 28, que diz assim: e não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma. Temei antes aquele que pode fazer perecer no inferno a alma e o corpo. Então, quem está falando isso é o próprio Jesus. Então, ele está alertando mais uma vez que nós temos que ter medo daqueles que podem matar a nossa alma, o nosso espírito, e fazer com que a gente passe a eternidade no inferno. Então, nós não podemos duvidar dessa realidade. Então, está descrito na palavra de Deus que é um lugar de tristeza, é um lugar de vergonha, é um lugar de dor, é um lugar de agonia, é um lugar de sofrimento. Então, esse lugar terrível, ele está reservado para aquelas pessoas que desprezam Jesus como seu Senhor e como seu Salvador. Então, essas pessoas, elas vão passar a eternidade neste lugar terrível, junto com o diabo e seus demônios. As pessoas que rejeitam a Cristo, elas vão ter o mesmo destino de Satanás. Amém? Gente, e o inferno é um lugar tão terrível que nem Satanás quer ir para lá. A gente tem aquela passagem, né, daquele homem endemoniado que tinha legião de demônio. Quando Jesus vai expulsar, os demônios pedem para não serem enviados para o inferno, mas para serem colocados numa manada de porcos. Ou seja, nem os demônios querem ir para o inferno, porque é um lugar terrível, é um lugar horrível. Amém? E o próximo subitem fala: o castigo será eterno. Então, diversas passagens do Novo Testamento denotam a realidade do inferno como um lugar de castigo eterno. Um fogo que não vai se apagar, um fogo que vai queimar, uma fornalha acesa, trevas, enxofre, ranger de dentes, lago de fogo. Então é um lugar horrível. E esse lugar horrível, ele é uma penalidade para aqueles que se rebelaram contra Deus, que se rebelaram contra a palavra do Senhor. E esse castigo, ele tem relação direta com o pecado. Todos os pecadores que não se arrependerem dos seus pecados serão lançados no lago de fogo e inferno logo após o julgamento do grande trono branco. Então, assim, todos nós somos pecadores. Todos nós pecamos. Mas qual é a diferença dos que vão morar no inferno e dos que vão morar no céu? É o arrependimento. Então, aqueles que pecaram e se arrependeram, né, e aceitaram a Cristo, obviamente, eles vão passar a eternidade no céu, ao lado de Deus. Mas aqueles que pecaram e não se arrependeram, essas pessoas sim, elas vão passar a eternidade no inferno. E a gente precisa entender algo muitíssimo importante. Quem coloca as pessoas no inferno não é Deus. Não é Deus que manda as pessoas para o inferno. As pessoas que escolhem se rebelar contra Deus, as pessoas que escolhem não acreditar no Senhor, as pessoas que escolhem ter uma vida de pecado e não uma vida de arrependimento, de renúncias. Então, essas pessoas que fazem escolhas
elas é que vão se colocar no inferno. Porque a palavra de Deus ela já é bem clara, né? Esse trimestre nós estamos falando sobre isso, já falamos várias vezes, né? Sobre caminhos e sobre portas. Porta larga, caminho largo, porta estreita, caminho estreito. A porta larga, o caminho largo leva à perdição. A porta estreita, o caminho estreito leva à salvação. Então nós sabemos que temos opções. A gente tem o caminho que a gente quer seguir, se é o caminho da salvação ou se é o caminho da perdição. O próprio Adão e a própria Eva, quando eles estavam ali no paraíso, eles tiveram a opção de escolher. Mesmo quando a serpente veio tentá-los, eles poderiam ter rejeitado, eles poderiam ter escolhido obedecer a Deus. E a palavra de Deus diz isso, que nós somos tentados diariamente, e cabe a nós resistir e escolher fazer a vontade de Deus. Então, quando você ouve alguém ensinar, alguém pregar que Deus ele é bom e por causa disso ele não vai colocar ninguém no inferno, é verdade, Deus não coloca ninguém no inferno, mas pessoas sim vão passar a eternidade no inferno por causa das suas escolhas, não foi por causa da maldade de Deus. E tem muita gente hoje em dia que prega essa realidade distorcida, né? Que Deus não vai colocar ninguém no inferno. E é óbvio que Deus não manda ninguém para o inferno, mas existe o inferno. E ele é o lugar daqueles que são rebeldes, daqueles que não querem compromisso com o Senhor, daqueles que não acreditam. Eu disse lá no início, né? O versículo, crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Então existe uma condição para nós sermos salvos, que é acreditar. Quando a pessoa escolhe não acreditar, quando a pessoa escolhe ser desobediente, quando a pessoa escolhe viver uma vida de pecado, ela também está escolhendo passar a eternidade no inferno. Amém? Não é responsabilidade de Deus. A gente não pode colocar em Deus a responsabilidade das nossas escolhas. Nós temos que ser responsáveis. Nós sabemos que o diabo ele vem tentar, mas nós precisamos orar. Inclusive, nós que já temos esse discernimento espiritual, esse entendimento, nós temos que orar por pessoas que estão fracas, né? Por pessoas que caíram, para que Deus abra os olhos, para que Deus quebrante o coração, para que essa pessoa seja salva, porque era isso que Jesus fazia também, né? Pelas pessoas que estavam em pecado. Quando ele estava ali na cruz, já morrendo, ele orou para aquelas pessoas, falou, Pai, perdoa-lhes, porque eles não sabem o que estão fazendo. Então, nós temos que orar por pessoas que estão fracas na fé, pessoas que estão em pecado, porque elas estão enganadas pelo maligno, né? Então, elas estão fazendo a escolha errada e nós temos que orar por essas pessoas para que Deus venha dar discernimento, né? Para que Deus venha abrir os olhos, para que Deus venha transformar. Nós, como cristãos, temos essa responsabilidade e essa missão que o Senhor nos deu. E eu vou ler a conclusão que diz assim: à luz da Bíblia, a possibilidade de passar a eternidade num contexto de dor e sofrimento é real. Por isso, essa realidade deve valorizar mais a tão grande salvação que Deus providenciou para as nossas vidas. E por isso, devemos estar firmados em Jesus durante a nossa jornada de fé, pois sem Cristo, o ser humano passará a eternidade longe de Deus. Então, assim, quando nós conhecemos a realidade da salvação e da vida eterna, e a gente sabe que o contrário disso é passar a eternidade separado de Deus, longe da presença de Deus, porque, gente, é tão bom quando a gente está na presença do Senhor, quando a gente ora, quando a gente busca Deus e a gente sente aquela presença do Senhor, aquela paz que inunda a nossa vida, a nossa alma. Agora imagina você passar a eternidade inteira separada de Deus, longe do Senhor, e ainda num lugar de dor e sofrimento. Então, nós precisamos ter compromisso com o Senhor. Nós precisamos entregar nossa vida a Cristo, para que a gente possa passar a nossa eternidade ao lado de Deus. Amém? Essa é a lição de hoje e até a próxima aula em nome de Jesus.